abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Estamos de volta aí com mais um estudo aí, com mais um alimento. Vamos ceiar? Essa é a verdadeira ceia. É nos alimentarmos espiritualmente da palavra da verdade. Essa é a verdadeira ceia. Amém? Então, a ceia de hoje, ela chama João morreu no ano 103 depois de Cristo. E Jesus não veio. Será que Jesus mentiu? Repito, João morreu no ano 103 depois de Cristo e Jesus não veio. Será que Jesus mentiu? A história nos mostra que João morreu no ano 103, né? Em Éfesos, no ano 103, com 94 anos. Morreu de velhice. Morreu com causas naturais. Amém? E há um diálogo entre Pedro e Jesus que Jesus mostra ali para Pedro que João não morreria até a sua segunda vinda. João não morreria até a sua segunda parousa. Nós, da graça de Deus, sempre dissemos que Jesus já veio. Mas o sistema religioso evangélico diz que Jesus ainda não veio. Bom, se nós acreditamos que Jesus já veio, então nós acreditamos sim que João morreu no ano 103 depois de Cristo. Então estamos dentro do que o Evangelho ensina e estamos dentro do que a história ensina. Se nós acreditarmos, igual os evangélicos, que Jesus ainda não veio, então estamos deturpando toda a história, porque João, então, não teria que morrer no ano 103, é uma mentira, porque ele teria que estar vivo até hoje, né? Teria que estar vivo até hoje. Pode uma pessoa viver mais de 2000 anos? Então, se você acreditar que ele não veio como os evangélicos acreditam, você, né, você automaticamente estaria dizendo que João ainda está vivo ainda em algum lugar. Né? Porque se João morreu, então Jesus é mentiroso. E toda vez que o evangélico diz que Jesus está vindo, irmão, ele está chamando Jesus de mentiroso. Porque um homem não pode viver 2000 anos. Cadê João? A história diz que morreu no ano 103. Amém? É sobre esse assunto que vamos falar aqui hoje. Então, para vocês que não me conhecem, eu sou o irmão André Palhares, sou aqui do estado do Rio de Janeiro, né? E eu peço a vocês aí que ainda não se inscreveram no meu canal, se inscreva. Está aqui o nome, é o canal MDCG André Palhares. Se inscreva no meu canal. Amém? Tem muitos estudos, né? Esclarecedor, tanto este como muitos outros aí no canal. Se inscreva e vasculhe esse canal. Esses conhecimentos, entendeu? O irmão André não sabe tudo, não. O irmão André também está aqui aprendendo. Também estou aqui aprendendo. Mas o pouco que eu trago aqui, com certeza, vai te trazer uma metanoia de mente. Uma transformação de mente. Uma transmutação mental. Com certeza. Eu digo com certeza, porque assim houve comigo. Então eu tenho experiência para falar isso. Assim houve, né? Houve e está vendo com todos esses que estão me seguindo na live aí, com todos esses que receberam a graça aí, que estão me assistindo, houve essa metanoia, houve essa transformação, essa transmutação de mente. Então é isso que eu quero para você. Que você receba, né, o que nós recebemos. Para isso, meu irmão,
Se inscreva aí no meu canal. Se inscreva aí no meu canal. Aperte o sininho de notificações e não esqueça de dar os seus likes. Amém? Para vocês que já estão aí me seguindo há muito tempo, que ainda não se inscreveram, por favor, meus irmãos, se inscrevam. Para vocês que já são inscritos, por favor, não esqueçam de dar o like, o famoso joinha. Amém? E vamos lá. Abençoados, a Bíblia diz que João ficaria vivo até que Jesus viesse. Por isso que eu botei esse título. João morreu no ano 103 depois de Cristo e Jesus não veio. Será que Jesus mentiu? Havia ali um diálogo entre Pedro e Jesus. Eles estavam caminhando, dialogando, né? Jesus ali claramente mostra para Pedro que Pedro morreria com velhice, né? Com ditosidade, velhice, mas não viria ele vir, né, na sua segunda vinda, mas João, que vinha logo atrás, né? Ele disse: João, ele não vai morrer até que eu venha. Então surgiu, né, essa palavra aqui, né? Que a Bíblia diz que João ficaria vivo até ele vir na sua segunda vinda. Será que a palavra de Jesus, será que Jesus, né, aqui mentiu? Amém? Será que João está vivo até hoje? Amém? Ou, como diz os evangélicos, né, que Jesus ainda não veio. Se Jesus ainda não veio, João e muito mais pessoas aqui estariam que está aí vivo até hoje. Que dessas pessoas? Cadê João? Então, toda vez que os evangelhos dizem que Jesus está vindo, irmão, então está dizendo aqui que João está vivo até os dias de hoje. Pode uma pessoa viver 2000 anos? Se você confirmar que Jesus ainda vai vir, você está destruindo tanto o evangelho, que diz que Jesus já veio, e ele próprio diz o dia que ele veio. Ele próprio fala isso, o dia que ele veio, claramente. Se você falar que ele ainda está vindo, você está destruindo toda a narrativa do evangelho e destruindo toda a narrativa da história. Porque a história confirma que João morreu no ano 103 de velhice, com 94 anos. Mas se os evangélicos dizem que João não veio, mas se os evangélicos dizem que Jesus ainda não veio, estão dizendo que a história está errada. Estão dizendo que João não morreu. Estão dizendo que João ainda está vivo. João e muito mais pessoas. Porque Jesus disse, ele garantiu que tanto João quanto outras pessoas não morreriam até que ele viesse. Mateus 16, 28 diz, garanto-lhe, Jesus está garantindo. Ele está garantindo. Será que a palavra dele não é uma palavra para se levar a sério? Será que ele é mentiroso? Porque ele está garantindo. Garanto-lhes que alguns que aqui se acham, esses que se achavam com ele lá, no tempo e na hora, no dia que ele estava falando essas coisas, não está se referindo para os dias de hoje, não está referindo para as pessoas de hoje. Garanto que alguns que aqui se acham, algumas traduções, aqui se encontram, né? Significando naquele momento, ele está falando para aquelas pessoas que estavam naquele momento com ele, que muitos que estavam ali, ele estava garantindo, né? Que não experimentariam a morte, não morreriam, antes de ver o Filho do Homem
vir em seu reino. Jesus garantiu que muitas pessoas não morreriam até ele vir na sua segunda vinda, até ele vir na sua segunda parousa. E uma dessas pessoas especial foi João. Então Jesus está garantindo aqui que aquelas pessoas não morreriam. Será Jesus mentiroso? Amém? Então, um abençoado, então um abençoado irmão evangélico, um pastor aí, famoso aí, que gosta de ser chamado de professor, não vou dizer o nome dele aqui, ele diz que esse relato aqui, essa narrativa aqui, não se refere em que João ficaria vivo até a vinda de Jesus. Ele diz que não se refere. Ele diz, ele concordou. Não pode um homem ficar vivo até hoje. 2000 anos. Mas a narrativa, ele escreveu aqui, não se refere que João ficaria vivo até a vinda de Jesus. E sim que João viveria até a revelação final do cânon bíblico, Apocalipse. E ele disse mais, a partir daí, João morreria naturalmente no tempo devido, com 103 anos, com 94 anos, no ano 103, com 94 anos, lá em Éfeso, como a Bíblia relata. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está dizendo aqui que a narrativa não está dizendo que João ficaria vivo até a vinda de Jesus. Porque eles acreditam que Jesus ainda não veio. E ele aqui confirma que um homem não pode viver tantos anos assim. Mas como ele ainda acredita que Jesus ainda vai vir, ele está dizendo que a narrativa não se refere que João ficaria vivo até a vinda de Jesus. Mas sim que ficaria vivo até ele terminar de escrever o Apocalipse. O cânon bíblico aqui que ele diz é o livro de João, o Apocalipse. Amém? Então ele está dizendo que a morte de João não se refere a ele estar vivo ou ele ficar vivo até a vinda de João. Mas eu disse para ele, meu irmão, você está errado. Embora ele não aceitou, porque ele é considerado aí professor, ele gosta de ser chamado de professor, logicamente ele não aceitou, né, o que eu tenho para dizer, o que eu trouxe para ele e que eu vou trazer para vocês, logicamente ele não aceitou, né? Porque muitas vezes você ser chamado de doutor, você ser chamado de professor, você tem que tomar cuidado com isso, para que isso não suba na sua cabeça e não encha o seu ego. Porque a Bíblia diz que eles gostam de ser chamados de mestres, de rabinos, de professores. Eles gostam de ser chamados, o que a Bíblia diz? Nas praças de mestres, de rabinos. Eles gostam dos primeiros lugares, né, para se aparecerem, né? As igrejas aí que tem aquelas cadeirinhas atrás do pastor, eles gostam de ficar sentados naquelas cadeirinhas ali, para mostrar que são mestres, são os anciões da igreja, são os mais inteligentes da igreja. E se não sentar naquela cadeirinha, chora. Chora e fica triste, igual criancinha. E a Bíblia nos diz isso, que eles gostam dessas coisas. Então o ego não deixa eles aceitar uma pessoa, um entendimento de uma pessoa menos estudada que eles.
Tá entendendo? Eu conheci um homem, Deus o já tenha, ele disse para mim, André, todos nós somos doutores naquilo que fazemos. Um pedreiro é doutor naquilo que faz. Um médico não consegue fazer o que o pedreiro faz. O pedreiro não consegue fazer o que o médico faz. Um engenheiro não faz o que o médico faz. Um pregador, igual o irmão André está aqui, entende? Não consegue fazer o que um advogado, que um engenheiro, o que um médico faz. Mas eles também não conseguem fazer o que eu faço. Então, você querer ser maior do que as pessoas é apenas ego, porque na verdade você não é maior que ninguém. Todos nós somos iguais. Amém? Todos nós somos iguais. Cada um naquilo que faz. Então, doutor, vamos ler aqui João 21. João 21, vou começar no 18, né? E vamos ver o que está escrito aqui. Digo-lhes a verdade. Jesus dizendo para quem? Para Pedro. É uma narrativa entre Jesus e Pedro. Digo-lhes a verdade. Quando você era jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, então já está dizendo Jesus aqui que Pedro ficaria velho. Estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. E a própria palavra no 19 já diz, Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus. Significa que Jesus queria dizer aqui que Pedro morreria de velho. Pedro morreria velho. E Jesus disse, Pedro, você vai morrer velho. Então disse-lhe, siga-me. Apenas siga-me até o tempo da sua partida desse mundo. Pedro voltou-se e viu-se o discípulo a quem Jesus amava, o seguindo. Pedro e Jesus ali, né, nesse diálogo, né? Jesus explicando para ele, não, você vai morrer de velhice, né? Você não vai ver a minha vinda, você vai morrer de velhice, né? E Pedro, muito ciumento, Pedro tinha ciúme de Jesus, aquele negócio que Pedro negou, afaste de mim, Satanás, porque Pedro não queria que Jesus morresse, por causa de um apego, de ciúme. Pedro não fez por maldade, mas fez pelo apego, por ciúme. E Jesus falou, afaste de mim, Satanás. Não chamando de Pedro de Satanás, mas chamando o pensamento de Pedro, né, que era contra, né, contra a profecia que teria que se cumprir naqueles dias com Jesus. Entende? Então Pedro era muito ciumento, tinha ciúme de João. João se recostava na ceia, João recostava no peito de Jesus, gostava de um carinho de Jesus. Pedro tinha ciúme disso. Então Pedro virou-se e viu que o discípulo que Jesus amava vinha atrás deles. E, entre parênteses aqui, este era o que se inclinava para Jesus durante a ceia e perguntara, Senhor, quem irá te trair? Querendo dizer aqui, mostrar qual João que era, né? Porque tinha vários João. Então aqui está querendo dizer que era o João do Apocalipse, João filho de Zebedeu. Quando Pedro viu João, perguntou, Senhor, e quanto a ele? Eu vou morrer de velhice, não vou ver o Senhor vir na sua segunda vinda, tudo bem. Mas e quanto a ele? Cheio de ciúme, né? Jesus responde, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Se eu quiser que João permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa?
Siga-me, você. Pedro, você apenas me siga até a hora da sua partida desse mundo. Não se preocupe com João. Jesus ali tinha outra missão para João, que nós vamos ler isso. Então, assim como João, muitos outros permaneceram vivos até a vinda de Jesus. E ele diz: garanto-lhes que alguns que aqui se acham não experimentaram a morte antes de ver o Filho do Homem vindo no seu reino. Significa que João, em particular, ficaria vivo e muitas outras pessoas também ficariam vivos, não morreriam, até ver a segunda vinda de Jesus. Mas Jesus, segundo o sistema evangélico, né? Segundo o que o sistema evangélico diz, né? Que Jesus ainda não veio. E toda vez que diz que Jesus não veio, né? Jesus está vindo, irmão. Eles estão praticamente dizendo que Jesus é mentiroso. Estão praticamente dizendo que, bom, Jesus garantiu que aqueles homens não morreriam. Já se passaram 2000 anos. E Jesus não veio. E todo aquele povo do primeiro século já morreu. Então Jesus é mentiroso. Ele garantia que eles não morreriam até que ele viesse. Ele ainda não veio, segundo a mente dos evangélicos. Se ele não veio, Jesus mentiu. Jesus enganou aqueles homens. Amém? E isso se passa nos olhos e na mente dos evangélicos toda vez que diz que Jesus está vindo. Amém? Toda vez que diz Jesus está vindo, irmão, ele quer dizer que Jesus aqui estava mentindo para aquelas pessoas. Está dizendo que Jesus é mentiroso. Amém? Porque não pode João estar vivo até hoje. Porque um homem não viveria 2000 anos. Se Jesus não veio, como diz o evangélico, João teria que estar vivo e todas aquelas pessoas ali que ele garantiu que não morreria, teriam que estar vivo. Onde estão essas pessoas? Então, eu sempre digo para vocês que a sabedoria dos doutores, dos teólogos, dos palestrantes, amém? Que se acham taus, amém? Não, eles destroem todo o evangelho, ele destrói toda a narrativa evangélica, do evangelho, do Cristo, ele destrói toda a história bíblica, porque a história diz que João morreu no ano 103. Se Jesus não veio, João tem que estar vivo. E todas aquelas pessoas que João falou isso entre o ano 30 e o ano 33, tem que estar vivo. Pessoas até mais velhas que João ainda. Teriam que estar vivos. E aí? Teria que ter um monte de homem lá, um monte de homens aí, né? Hoje já com 100 e 2000 anos aí, né? Eu já tinha 100 anos naquela época. Hoje teria quantos anos aí? Né? Tinha que estar um monte de zumbi aí andando por aí. Cadê esse zumbi aí? Tá entendendo como a teologia evangélica não bate com a Bíblia, com o que a Bíblia diz? Não bate com o que a história conta? E as pessoas ficam aplaudindo homens, a pau de homens que se intitulam doutores, professor. Esse aqui gosta de ser chamado de professor. Né?
E as pessoas ficam aplaudindo. A palestrante viajou o mundo inteiro, mas não sabe nada. Se você conversar sobre o Evangelho de Cristo, ele não sabe nada. Eles parecem ser maiores do que nós. Ah, irmão André, você nem estudou tanto assim, igual esses homens aí. Esses homens é palestrante, viajaram o mundo todo. O irmão André nunca saiu do Brasil. Pouco saiu do estado do Rio, né? Pouco saiu do estado do Rio. Se eu sair do estado do Rio, foi poucas vezes. Né? Já fui em Minas, já fui em São Paulo, mas foi poucas vezes. Esses aí não, viajaram o mundo todo, são palestrantes, fizeram palestra com mais de não sei quantas pessoas. Então se acham muitos, se acham grandes, se acham professores, se acham doutores, palestrantes, e o povo aplaude. Mas são cegos, são guias cegos, são pastores que nada sabem, e todos vão pelo mesmo caminho. Assim diz o profeta. Amém? Então vamos lá, João 21, vou ler do 18 a 24, vamos ver a narrativa da história. Digo-lhes a verdade, Jesus dizendo para Pedro. É um diálogo entre Pedro e Jesus. Eles vinham caminhando e tendo esse diálogo. Atrás dele vinha João. Digo-lhes a verdade, quando você era jovem, Jesus dizendo para Pedro, quando você era jovem, Pedro, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, já está mostrando aqui que Pedro ficará velho. Estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde não deseja ir. Então, no 19, esclarece. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte por o qual Pedro iria glorificar a Deus. Amém? Então, significa aqui que Pedro morreria velho, porém, não viria a vinda de Jesus na sua segunda parousa. E ele apenas disse para Pedro, siga-me. Siga-me. Pedro, você vai morrer velho, mas siga-me. Até chegar esse momento em que você for deixar esse mundo e estar lá na glória junto comigo, enquanto não chegar esse momento, apenas siga-me. Amém? Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Pedro estava conversando, Jesus falando essas coisas. Pedro olhou para trás e viu que João vinha seguindo eles. Pedro, muito ciumento, Pedro tinha ciúme de João. Né? Entre parênteses, está aqui, este era o que se inclinava para Jesus durante a ceia e perguntara, Senhor, quem te irá trair? Está dizendo aqui, mostrando qual João que está se referindo. Está se referindo a João do Apocalipse, ou a João do filho do Zebedeu. Né? Então, Pedro viu que ele vinha, seguindo eles, e Pedro perguntou, Senhor, e quanto a ele? Muito ciumento, né? Pedro tinha muito ciúme de Jesus, falou, Senhor, e quanto a ele? Né? Aquilo que Jesus falou, arreda-se de Satanás, é porque era por causa do ciúme de João, de Pedro. Né? Pedro amava tanto Jesus que não queria que Jesus fosse morto. Mas Pedro estava indo contra a profecia que dizia que Cristo teria que ser morto. Né? E por isso que Jesus falou, arreda-se Satanás, ou arreda pensamento contrário à vontade de Deus. E Jesus virou para ele e disse, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa, Pedro? Pedro, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, e você não, o que lhe importa? Apenas me siga. Jesus está falando, siga-me você. Foi por isso que lhe
espalhou entre os irmãos os rumores de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer. Apenas disse que, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Significa que Jesus não disse que ele não iria morrer, né? Disse que ele ficaria vivo até que ele viesse. E depois que ele viesse, passaria-se um tempo e ele morreria naturalmente. Não que ele ia ficar eternamente. Amém? Jesus veio em 70, 80, 90, 100, 103. Então, depois que Jesus veio em 70, João viveu mais 33 anos, consequentemente a idade de Cristo, e morreu. Amém? Porque Jesus veio em 70. Ele fala que este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Porque nenhum discípulo, nenhum apóstolo viveu depois de 70. Pedro foi o único. Então, Jesus está falando que esse é o discípulo que daria testemunho. É o discípulo que daria testemunho e registraria estas coisas. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Então, Jesus teria aqui uma missão diferente para João. Ele queria deixar João permanecendo mais do que os outros, para que João pudesse testemunhar todas essas coisas. Por isso que ele disse para Pedro: não, Pedro, você apenas me siga, até foi o dia que você será tirado desse mundo. Mas para João eu tenho outra missão. Eu quero que ele permaneça até o final, para que ele dê testemunho e escreva, né, sobre todas essas coisas aqui. Esse é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus queria isso, que João ficasse por último, viveria até com morte natural, como foi no ano 103, para que ele desse testemunho de todas essas coisas depois de 70. Amém, professor? A Bíblia nos dá muito sinais claros de quando Jesus viria. Você não sabe disso, professor? Olha o que diz Jesus a Nicodemos. João 3, 10, 12. Jesus respondeu e disse: Tu és mestre de Israel e não sabes? Assim andam os doutores, os professores, como Nicodemos, dizendo ser mestres, dizendo ser doutores, gostam de ser chamados de professores e não sabe nada, assim como Nicodemos. Era o mestre, era o doutor, era o principal lá do Sinédrio. E Jesus disse para ele: Tu és mestre em Israel e não sabe isso? É como Jesus estivesse falando aí para o sistema religioso atual, para os tal doutores. Tu se dizem mestres, se dizem professores e não entende essas coisas? Amém, doutor? O próprio Jesus disse quando ele viria. O próprio Jesus disse quando ele viria, né? Está escrito aqui em Mateus 24, 1, 3. Eu vou rapidinho aqui, né? Esse versículo até está fora do nosso estudo, mas vou rapidinho aqui, doutor, só para você ter uma ideia. Mateus 24, 1, 3. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar a construção do templo. Ele, porém, disse-lhes: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra
tudo será derrubado. No Monte das Oliveiras, achando-se Jesus assentado, quando se aproximaram-se dele os discípulos, preste atenção, em particular, lhes pediram: dize-nos, quando sucederão essas coisas? Senhor, nos diz, quando sucederão essas coisas? Quando seremos perseguidos? Quando o templo será destruído? Quando será a sua vinda? Nos dá um sinal da sua vinda. Jesus respondeu, lá no 15, e disse: quando vides o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem nem entenda. Professor, o que Jesus está falando aqui é que viria um homem, ele chamou de o abominável da desolação. Era abominável porque esse homem entraria no templo, esse homem seria um gentil. Um gentil entrar no templo era uma abominação judaica. Era abominável para os judeus ver um gentil no templo. Amém? Então esse homem entraria no templo e destruiria o templo. Por isso Jesus o chamou de o abominável da desolação. Quando aquele pessoal ali, aqueles judeus daquela época, vir esse homem, ele falou, pois, quando virdes. Então, quando aquele pessoal visse, né, vamos botar assim no tempo dele, quando eles vissem aquele homem, aquele gentil, aquele homem que iria destruir tudo, né, no lugar santo, quando eles vissem aquele homem no lugar santo se refere ao templo, quando eles vissem aquele homem dentro do templo, ali seria o dia da vinda de Jesus. Jesus falou, esse seria o dia que eu vou vir. Quem ler Daniel entenda, porque Daniel disse a mesma coisa, né? Daniel 9:26 diz: depois de 62 semanas, se referindo ao decreto do rei Artaxerxes, nome difícil, até a construção do templo, até o templo começar a funcionar, se passaria esses 62 semanas. Aqui é um decreto, meio decreto, aqui dá 400 e poucos anos, não chega até os 70, chega a 490. Eu não vou fazer essa conta aqui, né? Essas 62 semanas se refere a isso, até o início da construção, até a chegada do Cristo. Quando Cristo, depois desse período todo, quando Cristo chegasse, o Daniel falou que será morto ungido. O Cristo seria morto. E já não estaria mais no meio do povo. E o povo de um príncipe que há de vir, olha só, Jesus falou lá em Mateus 15, que viria um homem, um abominável, porque era um judeu, e quando ele visse aquele homem no templo, ali seria o dia da sua vinda. E e Daniel está dizendo aqui, né? Quando o ungido for morto, né? O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Daniel está falando a mesma coisa que Jesus disse sobre um homem, uma pessoa, né, que seria um príncipe de um povo, né, e esse príncipe desse povo iria destruir a cidade e o templo. O santuário é templo. E o seu fim será no dilúvio. Até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Então, doutor, está claro aqui que Jesus falou que o dia da sua vinda seria quando o príncipe de um povo destruísse a cidade e o templo. Quem invadiu Jerusalém? O príncipe e comandante Tito. Príncipe porque ele era filho de um imperador Vespasiano. Depois ele se tornou príncipe, depois ele se tornou imperador quando o pai dele morreu. E o príncipe Tito, príncipe e comandante Tito,
invadiu Jerusalém em 70 e destruiu toda a cidade, destruiu todo o templo. Amém? Então, foi isso que Jesus disse. O próprio Jesus disse. Perguntaram a ele, como será o sinal da sua vinda? Jesus falou, quando você vir esse homem, quando vocês virem esse homem no templo, ali é o dia da minha vinda. E Daniel fala a mesma coisa. O ungido será morto e o príncipe de um povo que há de vir destruirá a cidade e o templo. E quando foi essa destruição, doutor? Quando foi essa destruição, professor? Foi em 70 DC. A prova está em livros históricos, a prova está na Bíblia e a prova está fisicamente. Lá em Israel hoje, cadê o templo? Não existe templo, só existem ruínas, provando que Jesus veio no ano 70. A Bíblia também prova que ele veio no ano 70. Então Jesus não mentiu. João não está vivo até hoje, morreu lá, né, no ano 103. João morreu 33 anos depois que Jesus veio. Amém? Então Jesus não mentiu. Amém, doutor? E a narrativa se refere sim, que Jesus estava dizendo a Pedro que João ficaria vivo até a sua segunda parousa, a sua segunda vinda, que se deu em 70 DC. Amém? Então, doutor, né, vocês que são doutores, vocês que são professores, gostam de ser chamados de palestrantes, amém? Analise mais os seus conhecimentos, né? Porque para vocês poderem entrar na verdade histórica e na verdade do Evangelho do Cristo. Porque o que vocês estão ensinando não tem base nenhuma, não encaixa, igual eu dei o exemplo do brinquedinho de criança, de encaixar. Não está encaixando, doutor. Não está encaixando. O que eu trouxe aqui hoje encaixa perfeitamente, tanto no Evangelho como na história. Quem está errado? Os evangélicos ou o povo da graça de Deus? Os evangélicos dizem que Jesus não veio, destruindo toda a narrativa histórica, destruindo toda a narrativa do Evangelho. O povo da graça de Deus diz que Jesus já veio, concluindo toda a história, concluindo e fechando, né, o Evangelho do Cristo. Fecha a conta e passa a régua. Amém? Então, abençoados, é isso aí. Espero que tenha entendido. Eu corri um pouco no final aqui. Falei versículo que eu nem ia falar, mas foi bom para esclarecer um pouco, né? Eu sou o irmão André Palhares, aqui do estado do Rio de Janeiro. Para você que não me conhece, se gostou dessa explicação, se inscreva aí no canal. Não deixe de apertar o sininho de notificações para receber muitos mais vídeos que o irmão André trará aqui, né? E não deixe de dar os seus likes. Distribua esse vídeo para quanto mais pessoa possível. Amém? Você aí que me segue, por favor, não esqueça de dar o like. Amém? Peço a vocês que se inscrevam no meu canal aqui, ó, MDCG André Palhares. Ajude o crescimento desse canal para que possamos levar esse conhecimento para mais pessoas. Se inscreva também no canal do meu irmão Carlos Gomes, canal Democracia Espiritual, do meu irmão Ivanildo da Cruz, canal Guerreiro da Fé. Muito obrigado. Até a próxima. Uma excelente tarde de segunda-feira para todos vocês. Graças e paz.